Sobre o Rio Mais Agro, fórum com diversas atividades voltadas para o agronegócio, que chega à sua reta final hoje, nesta sexta-feira. Um dos vários temas abordados por lá foi a produção dos fertilizantes no país. Sobre esse assunto, o nosso repórter Sebastião Garcia entrevistou o diretor-presidente da Eurochem, o Gustavo Horbach. Vamos ver. Rio Mais Agro chegando ao final, o Fórum Internacional, discutindo sustentabilidade na produção agrícola, aliada e muito estreita à questão ambiental. E a gente discutiu essa semana toda aqui muito sobre os desafios que temos ainda pela frente, mostramos muito do potencial que já se faz. E até, eu diria, nesses dois temas, nessas duas questões, tem um assunto, um tema que tem tido bastante relevância nesses dias aqui. Foi tema, inclusive, de uma palestra na quinta-feira, falando sobre a produção de fertilizantes aqui no Brasil. Colocando aí a nossa dependência, que hoje passa de 80%, chega a 85%, e também do quanto a gente já produz. Por exemplo, pela fábrica Eurochem, que funciona em Minas e que produz fertilizantes. E aí está aqui comigo, também foi um dos palestrantes, Gustavo Horbach, que é diretor-presidente da Eurochem para a América Latina. Gustavo, muito obrigado aí por nos conceder a entrevista. Me fale um pouquinho, dei aqui uma referência de 80%, 85% da nossa dependência. Qual é o cenário que a gente tem hoje no Brasil sobre produção de fertilizantes e uso de fertilizantes? Você bem colocou, a nossa dependência de importação é da ordem de 85%. Isso mostra, sem dúvida nenhuma, um desafio, por um lado, para que a gente resolva isso enquanto país, porque é insustentável a gente ter uma área do nosso PIB que responde a 28% do resultado, com uma dependência num setor tão estratégico como o agronegócio. Governo, sociedade civil e empresas têm feito um esforço para localizar a produção no Brasil. Nós somos um desses esforços. Com a nossa inauguração recente, 1 milhão de toneladas de fosfatados em Minas Gerais, diminuímos um pouco a dependência externa para um mercado tão importante. Mas é um pequeno passo ainda. Discussões como o que a gente está tendo aqui, tivemos ontem na quinta em relação à produção de fertilizantes, mostram o quão toda a sociedade, em especial o governo e a Apex, que está aqui presente, entendem a relevância do assunto. O que é muito bom para toda a indústria, é muito bom para o agronegócio, é muito bom para o evento aqui. Você fez referência à Apex, a gente está falando de investimentos também. Esse é um dos grandes desafios, a gente ter mais investimentos para a produção? Sem dúvida. Penso que no nosso país a diminuição dessa dependência absurda de 85% passa por uma localização da produção. Para isso são necessários investimentos. Para quem tem investimentos, a atratividade do país enquanto receptor desses investimentos é necessária. Eventos como esse, a participação da Apex, do governo federal, dos governos estaduais, como foi em Minas, são fundamentais para garantir o clima de atratividade que os players internacionais precisam para estar aqui. Isso é fundamental. Você falou do cenário atual, com a nossa dependência de 85%, com a produção já da Eurochem, que reduz em pelo menos 15% essa dependência. E como você vê perspectiva de futuro? Qual é a perspectiva que a gente tem? Eu não tenho a menor dúvida de que a produção local vai ser fomentada e vai crescer. Essa dependência absurda que o agronegócio tem de 85% de importações, que ficou muito evidente agora em 2022, de 2022 para cá, na verdade, está sendo muito bem endereçada e muito bem discutida pelos vários entes, sobretudo o governo. E devo dizer que é uma pauta que ela é suprapartidária e até diria supragovernamental, porque começou a ser discutida no governo anterior e teve continuidade de discussão agora, o que mostra um pragmatismo do governo, independente de orientação, em relação a um mercado que garante não só as exportações, as nossas divisas, mas garante a soberania alimentar de bilhões de pessoas ao redor do planeta. Então não vejo a menor dúvida de que investimentos vão acontecer. Para a gente concluir, estamos chegando ao final aqui do Rio Mais Agro e temos colocado muitos especialistas como um marco, até no nosso marketing, de mostrar o quanto se produz. Como é que você vê isso também? É um diferencial a partir daqui, trazer esse evento para um local de grandes espetáculos como é o Rio de Janeiro, tão visado como é o Rio de Janeiro, e bem, inclusive pelo turismo, mas trazer o agro, plantar essa sementinha aqui na praia da Barra da Tijuca, quase que isso que a gente está fazendo, mas é uma semente de conhecimento. Como é que você vê isso também para o diferencial a partir daqui? Eu não tenho a menor dúvida. O intuito de trazer a discussão do agro para o Rio de Janeiro mostra não só que é uma discussão relevante, mas também atrai um pouco e traz um pouco da realidade do agro para algo que, num primeiro momento, parece um pouco antagônico. Rio de Janeiro, Barra da Tijuca e agronegócio.
Por outro lado, essa discussão que a gente está tendo em sustentabilidade social, ambiental, governança no agronegócio, eles calam muito bem com o Rio de Janeiro quando a gente lembra que aqui a Eco 92, a maior conferência de meio ambiente que o planeta já viu, aconteceu aqui. Então penso que essa semente talvez ela tenha sido jogada lá atrás e a gente agora está vendo crescer um pouco mais no agronegócio. Maravilha, já está germinando então. Gustavo Horbach, diretor-presidente da Eurochem para a América Latina, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no AgroMais. Muito obrigado, eu. Muito bem, é isso então, viu? Essa foi só mais uma aqui das palestras, um resumo, eu diria, das palestras que a gente tem aqui no Rio Mais Agro essa semana inteira, né? Com muito conteúdo, muita informação. A gente continua por aqui. Um abraço, até mais.